Ai, Jesus, acho que gelou aqui. Boa noite. Para quem é de boa noite, bom dia. Para quem é de bom dia. Entendedores entenderão. Deixa eu baixar esse trem aqui. E aí? Cadê o povo? Vamos chamar o povo. A gente vai falar de um assunto que, assim, é até desnecessário, porque ninguém sente isso, né? Assim, ansiedade, culpa. Ninguém mexe com isso, não precisa nem falar, assim. A gente vai falar só porque não tinha outro assunto, né? Boa noite, Grise. Tô aqui assim, Grise, ó, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Entendedores entenderão. Aquele povo lindo, maravilhoso que trabalha com a gente que fala isso. E aí, tudo bem? Enquanto o Instagram continua, vai avisando o povo que a gente já tá online, né? A gente vai. Oi, Joselina, boa noite. Enquanto o Instagram vai avisando o povo que a gente já tá aqui, né? Nós vamos fofocando. Fazer fofoca normal. E daqui a pouco a gente faz a fofoca da luz. E aí, vocês estão bem, gente? Tudo bem? Tudo tranquilo? Semana nova, tudo novo, tudo lindo. É porque assim, né, Gris? Você sabe, a pessoa já não enxerga esse farol aqui na cara. Vambora? Vambora que daqui a pouco a galera chega e pega o bonde. A gente vai falar hoje sobre ansiedade e culpa. Dois temas assim, né? Quase ninguém tem isso. Isso não afeta ninguém. Então vamos lá. Antes de mais nada, eu preciso que a gente combine uma coisa, que nós vamos partir de uma premissa, que é a seguinte: não existe sentimento e não existe emoção ruim. Existem emoções e sentimentos que são desagradáveis. Não é legal sentir, a gente se incomoda. Mas todos eles são maravilhosos. A outra premissa é que todas essas emoções e todos esses sentimentos
fazem parte da nossa condição de ser humano. E que, portanto, não há como ficar brigando com eles para que eles desapareçam. E a terceira premissa é que todos eles têm uma função de nos ajudar. Assim como uma doença aparece para nos dar um alerta de que há algo que não está funcionando bem na nossa psique, na nossa saúde emocional, no nosso corpo físico, as emoções e os sentimentos também vêm para nos dar alguma informação sobre a nossa existência. Portanto, brigar com elas não é um bom caminho, não é? Quando a gente fala de gerenciamento emocional, a gente tem lá, né, no curso, né, de gerenciamento emocional, a gente tem lá o passo a passo de o que fazer com esse trem, né? O que fazer com as emoções e os sentimentos. E como tudo, é treino. Bom, dito isto, né, tendo estas premissas como base, vamos lá falar sobre ansiedade e culpa. Existem muitos autores que falam sobre ansiedade e culpa. Muitos. Desde a primeira grande força da psicologia, né, que é a psicanálise, até a última, a quarta, né, a mais recente, que é a transpessoal, passando pelo comportamental e pelo humanismo. Mas, desde a Grécia Antiga, já se falava, de alguma maneira, sobre isso. Mas eu gosto muito de vários autores, né? Mas eu gosto muito da maneira como o Rollo May fala sobre ansiedade e culpa. Que é um psicólogo americano, um psicólogo existencialista. O existencialismo é uma corrente de dentro do humanismo. O pessoal existencialista costuma ser meio pé na porta, por isso que eu gosto, entre outras coisas. E a gente vai falar hoje sobre ansiedade e culpa a partir da visão do Rollo May, mas trazendo um colorido assim, né, que a gente vai aprendendo aí com JC ao longo do caminho, porque, né, na verdade ele é o grande terapeuta do mundo. Então vamos lá. Primeira coisa, ansiedade é algo normal, natural de qualquer ser humano. Toda pessoa que tem algum evento de ansiedade, tem algum transtorno, tem alguma patologia? Não. Não ter ansiedade sob espécie alguma, aí sim é uma patologia. Então, te acalma, que tá tudo normal. Então, a ansiedade, ela se dá em algumas ocasiões, em 3 especificamente. Quando a gente fala de... Humberto Maturana fala de ansiedade como um medo de uma projeção de futuro que a gente faz, né? Então, eu tenho um medo de algo que eu projetei para o futuro, que está projetado lá na frente. Mas o Rollo May fala assim, que a ansiedade se dá quando a gente tem a percepção de que a nossa existência pode ser destruída ou que algo importante pode estar ameaçado. Existência destruída, a gente precisa entender o conceito de existir, né? Existir no mundo, ser no mundo, não é apenas estar vivo.
ser no mundo é contribuir para a criação de uma realidade, é pertencer a algum núcleo, é também se permitir ser construído por aquilo que acontece à nossa volta, pelos nossos vínculos afetivos, pela nossa capacidade de realizar, de produzir, de criar, pela nossa espontaneidade, né? Isso é existir no mundo. Tem muita gente que tá vivo e não existe, né? Então, quando a gente percebe que a nossa existência, de alguma forma, tá comprometida, tá ameaçada, ou que algo que é muito importante pra gente está sob risco, a gente começa a sentir uma certa ansiedade, começa a sentir ansiedade. O outro momento em que a ansiedade pode acontecer é quando a gente reconhece ou quando a gente se dá conta da nossa finitude ou da finitude de algo que é muito importante pra gente ou de alguém. E aí eu vou ter que fazer um parênteses. Peraí, deixa eu tirar essa pulseira aqui, senão vai ficar um barulho chato. E aí a gente tem que abrir um parênteses, que não é bem um parênteses, para falar sobre essa questão da finitude. Frederic Rebel fala que a vida não é uma grande oportunidade, que a vida é a única oportunidade de fazer alguma coisa. Só que nós que acreditamos na reencarnação, nós que acreditamos que a vida é uma sucessão de inícios e fins, né? Quando falamos sobre finitude, ué, como assim, né? Eu acredito que o espírito é eterno, porque eu ficaria minimamente incomodado ao me dar conta de que um dia eu vou morrer. Porque quem vai morrer é meu corpo, meu espírito continua. Mas mesmo tendo essa crença da imortalidade da alma, a possibilidade de findar esta vida traz sim ansiedade, traz sim um certo desconforto. Porque quem aqui aproveita com êxito, com eficácia, com efetividade, todas as oportunidades que a vida dá? Quem aqui, ao fazer uma revisão da própria vida, dos últimos 5 anos, não precisa ir tão lá atrás assim, pode respirar tranquilo e aliviado e falar assim: eu fiz o meu melhor em todas as situações nesses últimos 5 anos. Não é fiz tudo certo, mas eu fiz o meu melhor. Eu aproveitei cada segundo da minha vida. Fale agora ou cale-se para sempre. Percebe? Então, mesmo sabendo que a alma é imortal, algumas não. O que ocorre durante esta existência só ocorre nesta existência. Eu posso ter tido, sei lá, eu quantas outras vidas para trás. E vou ter ainda muitas outras tantas para frente. Mas a única vida em que eu sou Renata, filha de fulano, filha de ciclano, irmã de Beltrana, mãe do fulaninho, do ciclaninho, é essa.
Pode ser que todo mundo numa próxima existência volte convivendo junto, mas não mais nesse mesmo formato. Então, ainda que eu tenha a compreensão de que a alma é imortal, a percepção da finitude da matéria traz ansiedade. A percepção da finitude, por exemplo, de uma viagem, traz ansiedade. Da finitude de um projeto, de um ciclo. Ok? Que a gente tem que também entender que Rolomei, quando escreveu isso, não tinha o entendimento ou não tinha a crença de vida pós-morte. Né? Porque a galera existencialista não era muito dada a essas coisas. Mas, mesmo sendo reencarnacionista, a gente também tem essa mesma sensação. Né? É muito difícil, muito raro você ver uma pessoa que fala assim, não, eu já aproveitei, eu já fiz tudo, tá tudo bem, posso ir. Com tranquilidade, em paz, numa boa. Não estou falando de pessoas que estão em estado de depressão, porque quem está em depressão às vezes fala isso também. Estou falando de alguém saudável, né? Não é bem assim. E a outra é quando a gente se dá conta que as nossas potencialidades não estão sendo desenvolvidas. Quando a gente tem consciência de quais são as nossas habilidades, quais são as nossas competências, quais são as nossas potencialidades, quais são aquelas coisas que a gente sabe que a gente tem de melhor e a gente não está usando. E a gente não está colocando isso a serviço do mundo, dos nossos irmãos. Ou se está fazendo de forma muito discreta. Isso vai gerando ansiedade porque eu sei tudo que eu posso oferecer, tudo que eu posso fazer de bom, mas eu não estou fazendo. E vocês vão ver que isso não é só ansiedade, não. E aí, eu falei que não existe emoção nem sentimento ruim. A ansiedade, como descreve Humberto Maturana, é um medo de uma projeção do futuro que a gente faz. Bom, medo. O que o medo pede da gente? O medo pede que a gente se prepare, que a gente tenha cautela, porque o medo é a emoção mais básica que a gente tem, que diz respeito à nossa sobrevivência, a sobrevivência da espécie. Então, ele não quer que a gente se coloque numa situação de risco à nossa existência. Se a ansiedade é um medo de algo que está projetado no futuro, eu preciso me conhecer mais sobre aquele assunto, me preparar melhor para aquela atividade, me fortalecer para encarar aquele desafio. Criar um ambiente de segurança. A ansiedade, ainda que descrita de forma diferente pelo Rolomei, é a mesma coisa. Ela pode ser construtiva, assim como o medo.
que a gente sabe que a ansiedade é construtiva? A ansiedade é construtiva no momento em que o que fica em xeque, o que fica sobre o propósito de ser revisado, de ser revisto por nós, é a nossa visão de mundo. Ela vai tocar naquilo que a gente tem como visão de mundo. E aí, o que a gente tem de vantagem na hora que a gente tem ansiedade construtiva? A gente percebe que ela é proporcional à ameaça. Ameaça entre aspas, né? Ameaça é uma maneira de descrever. Então, aquela minha visão de mundo está ameaçada, eu preciso questionar, eu preciso rever. Aquilo que eu achava que era de um jeito, talvez não seja mais. Aquele projeto está aí na iminência de acabar. Aquela minha potencialidade não está sendo usada a contento. Então eu preciso rever isso. Eu preciso reformular isso. Eu preciso reorganizar isso. E aí eu sinto ansiedade proporcional à ameaça que aquilo está trazendo. Nem mais, nem menos. Tem uma ameaça grau 2, eu sinto ansiedade grau 2. Ponto. Essa também é uma ansiedade que fala pra gente que ela não necessita de repressão. Muito pelo contrário, acolhê-la e gerenciá-la de forma assertiva nos ajuda a ter criatividade para buscar novas saídas, para buscar novas formas de externalizar toda a nossa potência, de resolver determinadas dissonâncias entre as visões, na visão de mundo que a gente tem, que às vezes entra em conflito. E quando ela é confrontada de forma construtiva e consciente. Perceba que ele fala em confronto. Porque assim como o medo também precisa ser confrontado. Quando a gente trabalha, por exemplo, com pessoas que têm fobia, a gente usa, tem várias técnicas, mas uma das que a gente usa é a de sensibilização sistemática. O que quer dizer isso de forma muito simplista, tá? A gente vai confrontando o medo de forma progressiva. De sorte que quando a gente chega lá no nível 10, a pessoa não tem mais fobia. Pode continuar tendo medo, problema nenhum. O medo de forma construtiva e saudável, ele não te impede. A fobia te impede. Ansiedade de forma construtiva e saudável não te paralisa, não te inviabiliza a vida. Muito pelo contrário. Porque em momentos em que ocorrem essas situações, que dão margem, que dão fundamento para a ansiedade, você precisa fazer um mergulho na sua alma para resgatar a sua potência criativa. Para resgatar sua coragem, para resgatar sua fé, para resgatar tudo aquilo que você tem de melhor em você mesmo. E se algo proporciona que você faça um mergulho em si mesmo para resgatar tudo que você tem de melhor em você, essa coisa é ruim? Onde? Como? Por quê? A ansiedade faz parte da vida.
Como é que é a ansiedade? Ansiedade neurótica. A ansiedade neurótica, ela questiona, ela ameaça dogmas, verdades absolutas que nós temos. E aí é preciso fazer uma outra explicação aqui. Rollo May fala que liberdade é a mãe da ansiedade. Por quê? Porque por meio da liberdade nós temos que fazer escolhas, e escolhas implica em fechar algumas portas e também implica em ter que nos responsabilizarmos pelas nossas escolhas. Quem não tem liberdade não tem ansiedade. Vai seguindo lá o que o outro manda, tá tudo bem, tá tudo certo. E aí, a ansiedade neurótica é aquela que questiona verdades absolutas. Porque as verdades absolutas, de alguma forma, nos encarceram. Mas não é um encarceramento total. E aí, na hora que aquilo ameaça aquela verdade absoluta, aquele dogma, é algo que eu construí na minha tela mental para me apegar àquilo como única e possível realidade. Só que quem faz isso deixa de viver no mundo real e passa a viver num mundo imaginário. E todas as vezes que você conversa com uma pessoa e traz algum pensamento divergente, algum questionamento que a faça refletir minimamente fora daquela bolha de segurança que ela criou para ela, de falsa segurança, ela simplesmente se nega a te ouvir. Acho que vocês conhecem pessoas assim. E acho que vocês têm lembranças de alguns momentos em que vocês mesmos foram assim. Como eu também, todo mundo já passou por isso, em algum momento da vida. Então, a ansiedade neurótica, ela é desproporcional à ameaça. Uma pessoa chega perto de você ou de alguém que tem ansiedade neurótica e fala assim, mas você já pensou na possibilidade de isso não ser assim? E ela surta. Se sente agredida, se sente ofendida, tem uma reação quase que como se você estivesse tentando matá-la. E de alguma forma tá. Porque questionar aquela verdade absoluta é uma forma de extirpá-la. Porque ela se apegou àquela verdade absoluta como combustível para a sua própria vida. E se você tira aquilo? E se você abala essa estrutura? Quando a gente entende isso, fica mais fácil entender a reação de algumas pessoas, né? A outra questão que envolve a ansiedade neurótica é a repressão. Porque como a ansiedade é desproporcional à ameaça, ela é muito desagradável. Não é igual a ansiedade criativa, a ansiedade construtiva, que você sente aquele negócio assim, e você fala assim, vambora, quero fazer logo, vamos. Não.
ela é desproporcional à ameaça. Então ela é muito desagradável. Ela não é ruim porque não existe nada, nenhum sentimento, nenhuma emoção ruim. Mas ela é muito desagradável. E sendo muito desagradável, como é que as pessoas lidam com isso? Reprimem. Bota isso lá debaixo do tapete, que esse negócio aqui não tá bom de sentir, não. Prefiro não sentir. Como se isso fosse possível. Né? E todos os sentimentos e todas as emoções que você joga para debaixo do tapete crescem num nível. Parece que lá debaixo desse tapete deve ter fermento, porque não é possível. A ansiedade neurótica torpe os nossos sentidos mais conscientes. E a gente se torna inábil para lidar com ela, para responder a ela. E aí são aquelas pessoas que a gente vê parecendo aqueles coelhinhos, parece coelho, quando o coelho faz assim, e corre para um lado, corre para o outro, faz um negócio, faz outro negócio, faz outro negócio, faz outro negócio, vive cansado. Corre igual uma barata tonta para um lado e para o outro e não produz nada. Chega no final do dia, tá morto. E aí, quando chega no final do dia, não dorme, porque continua. A cabeça não para. É adrenalina demais, é cortisol demais no organismo. Como é que dorme? Não consegue focar, não consegue se concentrar naquela questão de forma assertiva para resolver. E fica remoendo aquela questão, aquele problema. Então ele se torna um inábil para lidar com a própria ansiedade, que está desproporcional à ameaça, e com as situações, porque ela entorpece os sentidos, entorpece a visão, entorpece o raciocínio. Olha para uma coisa e vê algo completamente diferente da realidade. Tudo se torna uma ameaça. Tudo vira ameaça. Há um pezinho indo lá para as fobias. Há um pezinho indo para a síndrome do pânico. E isso vai gerando bloqueios. A ansiedade neurótica gera bloqueios. Que bloqueios? Imagina uma pessoa que está bombardeando o seu organismo 24 horas por dia com adrenalina e cortisol, adrenalina e cortisol, adrenalina e cortisol. Não dorme. Não tem o seu ciclo circadiano funcionando normal. Que hora uma dupla de órgãos atua, daqui 2 horas é outro, com mais frequência, tá? Com mais energia. Daqui 2 horas é outro, daqui 2 horas, para poder dar descanso para os outros, aqueles dois assumem mais, depois aqueles dois e os outros. Não, fica todo mundo funcionando acelerado. O que vai acontecer? Vai pifar, né? O coração sobrecarrega, o rim sobrecarrega, o fígado sobrecarrega, porque uma pessoa que não dorme se torna irritadiça. Não raciocina direito.
e começa a bloquear as ações. Porque eu me sinto ameaçado. Eu não tenho condições de fazer uma leitura correta e adequada das coisas, nem das minhas possibilidades. E eu já estou me sentindo ameaçado e inseguro. Aí, o que acontece comigo? Eu travo, congelo. Quem que já teve síndrome do pânico? Eu já tive. Síndrome do pânico, não, eu já tive eventos de pânico. E sabe o que me gerou a crise de ansiedade que eu tive, que me trouxe eventos de pânico? Não estar exercendo as minhas potencialidades. Isso é muito sério. E eu sempre falei, antes de conhecer, né, essas coisas que eu tô falando para vocês, eu sempre falei que o maior pecado é a gente desperdiçar os talentos que Deus nos deu. Eu sempre falei isso. Eu nem sabia por que eu estava falando isso. E é. Quem já teve eventos de pânico ou síndrome do pânico sabe. A gente trava, paralisa. E não adianta falar assim, olha, isso não é assim do jeito que você está vendo, do jeito que você está falando. Não adianta falar. Por quê? Porque a gente bloqueia a visão, bloqueia a audição, bloqueia o intelecto, bloqueia, trava tudo. Então, a ansiedade construtiva é o que nos permite nos conectarmos com aquilo que nós temos de melhor em nós. É aquilo que nos dá aquele comichão pra gente falar assim, caraca, bora. Dá um medo, dá um frio na barriga, mas quando a gente acessa aquilo que nós temos de melhor em nós, a gente também acessa a nossa coragem. E a coragem não é a ausência de medo. A coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Nos permite acessar a nossa alma, nos permite acessar a nossa criatividade, a nossa potência criativa. Quando a gente estuda biodança, a gente estuda que a gente tem várias potências, né? Sexual, criativa. Ai, são 7 ou 9, agora eu já me esqueci. São potências divinas. Criatividade, espontaneidade são potências divinas. E aí tem um povo aí querendo que a gente pense todo mundo igual. Que a gente ande todo mundo igual. Pra quê? É mais fácil controlar, né? Só que quando essa ansiedade não é reconhecida, porque toda emoção, todo sentimento precisa primeiro ser reconhecido, depois aceito, antes de qualquer coisa. Primeiro eu preciso dizer assim, o que é isso que eu estou sentindo? Depois que eu identificar, reconhecer o que eu estou sentindo, eu preciso ir pro segundo passo. Beleza, tranquilo. Você tá aí, né? Tá, beleza. Aí depois eu vou atrás da história arquetípica daquela emoção ou daquele sentimento. O que é que essa emoção e esse sentimento quer que eu faça? Pede para mim. O que eles pedem?
Emoções e sentimento conversam conosco. E nós com eles. Você apareceu por causa disso, disso e disso, então eu preciso fazer isso, isso e isso. Então, depois da aceitação é tomada de consciência e depois da tomada de consciência é ação. Percebe que emoção tem o sufixo ação? Não é à toa. Algumas pessoas, quando não fazem esse passo a passo, e algumas fazem de forma inconsciente, e não importa, tá valendo, tá dando resultado, então vamos embora. A ansiedade começa a tomar um caminho desproporcional, começa a crescer. Todo sentimento e toda emoção que você não dá vazão de forma assertiva, que você enfia lá para debaixo do tapete, cresce. Para quê? Para que você a perceba, para que você lide com ela. E você está enfiando ela lá para debaixo do tapete. Aí sabe o que ela vai fazer com você? Vai falar cada vez mais alto. E você vai se negar a ouvir. E ela vai falar mais alto. Até que ela vai lá no seu corpo. Fala assim, mas você não tá me escutando? Então você vai me sentir de outro jeito. E aí você olha pra mim. Então, as pessoas que não lidam com a sua ansiedade de forma assertiva, de forma criativa, de forma consciente, quando ela começa a tomar uma proporção um pouco maior e começa a ficar desagradável, as pessoas normalmente fogem ou se entorpecem. Fogem, enfiam ela lá para debaixo do tapete. Toda vez que a ansiedade dá algum indício de que vai aparecer, começa a fazer alguma coisa para desviar a atenção. Já viu gente que não consegue ficar sem fazer nada? Precisa ler o livro Ócio Criativo do Domênico de Masi. Precisa ler o livrinho do Osho, Silenciar a Mente. E aqui só são 2 dicas bem basiquinhas. E outras se entorpecer. E fazer outra coisa é um jeito de se entorpecer, né? Mas eu tô falando de entorpecimento com substâncias. Então, vão beber. Você conhece gente que não sabe se divertir se não estiver bebendo? Por quê? Aí começam a fazer uso de medicação. Começam a fazer uso de substâncias ilícitas. Só que é uma guerra perdida, porque esse sentimento, essas emoções, elas sempre vão falar mais alto. Não tem remédio que dê jeito. Não tem droga que dê jeito. Não tem fuga que dê jeito. Uma hora você vai ter que olhar. E a minha sugestão é que olhe logo para evitar um estrago maior, porque tem coisas que depois não dá para recuperar.
que mais sobre ansiedade? Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu falo. Vamos à nossa caríssima colega culpa. Assim como a ansiedade, a culpa faz parte de todo ser humano. Aliás, é muito bom que a gente sinta culpa, porque se a gente não sentir, a gente está flertando com a psicopatia, não é mesmo? Então, a culpa, quando que ela acontece? Segundo Humberto Maturana, a culpa acontece quando a gente ultrapassa um limite nosso. Quando a gente faz alguma coisa que a gente sabe que não deveria ter feito, mas faz. Com a gente mesmo. Enquanto a raiva é um limite que foi rompido pelo outro, a culpa é um movimento de rompimento de algo, de um limite nosso, mas nós é que rompemos conosco. Mas Rolomei fala, e também não é muito diferente, fala que a culpa vem quando a gente nega as nossas próprias potencialidades. Oh, que curioso! Nossa, a ansiedade também, né? Então, meu amor, se você quer viver bem, pegue tudo que você tem de melhor dentro de você, melhore ainda mais um cadinho, porque tudo pode ser melhorado, e compartilhe, meu amor. Porque senão você vai ter ansiedade e culpa. Aí você vai ficar um fóbico depressivo. Oh, que lindo! Não, é tão legal, né? Bom, outra situação em que a culpa aparece. Não, quando a gente não percebe a necessidade dos outros. E aqui é preciso que a gente faça um alerta. Cada um de nós é um indivíduo diferente e, portanto, temos necessidades diferentes. Cada um de nós, por sermos diferentes e termos necessidades diferentes, se utiliza de um filtro mental diferente para olhar para a realidade e para lidar com a realidade. De sorte que a gente nunca jamais em tempo algum vai ter a real medida daquilo que é realmente necessário para o outro. Ainda que o outro nos diga, a gente pode ter um vislumbre, um pouco mais, um pouco menos, de que necessidade é essa. Mas a gente jamais vai ter a noção exata daquela necessidade, do quão aquilo é importante, de como aquilo se dá dentro do outro. Assim como a gente também não vai conseguir explicar com exatidão para o outro a nossa necessidade. Mas a gente consegue dar um vislumbre. E aqueles que treinam a sua capacidade de observação e de escuta conseguem se aproximar um pouco mais disso. Perfeito? Perfeito. E todas as vezes que a gente se dá conta que, cara, a gente não percebeu que fulano precisava era disso, ó. Achei que era outra coisa. Por que eu achei que era outra coisa? Porque eu medi o fulano pela minha régua. Porque eu avaliei a situação dele segundo o meu modelo mental, segundo os meus filtros. E aí eu faço para ele alguma coisa baseado naquilo que eu acho que é o legal.
quando na verdade ele funciona de outra forma. Isso eu tô falando só de filtro mental, tá? Não vamos falar de tipo, subtipo, asa, garra, flecha de enneagrama, não. Não vamos falar de, enfim, né? De outras coisas todas que quem me acompanha já sabe. E aí, na hora que eu tenho essa percepção, que cai essa ficha, eu sinto um remorsinho. Aí dá uma culpazinha, né? Mas é no sentido saudável da culpa. E como é que você resolve isso? Primeira coisa, exercitando uma coisinha chamada aceitação. Aceitação de quê? De que o fulano é diferente de você. E ótimo que é, né? Que bom. Então, a primeira coisa, aceitação. No momento em que eu aceito que o outro é diferente de mim, eu consigo, se eu tiver treino, eu consigo pegar a minha realidade, os meus filtros, os meus julgamentos, as minhas percepções, colocar de lado e olhar para o outro como um verdadeiro outro, como diz Jung, e fazer uma leitura fenomenológica da situação do outro. E no momento em que eu consigo fazer essa leitura factual, fenomenológica da situação do outro, sem a contaminação daquilo que é meu, eu consigo fazer uma percepção empática. E eu consigo desenvolver empatia. E no momento posterior eu consigo desenvolver compaixão. E aí aumenta-se a possibilidade de eu conseguir suprir aquela necessidade daquela pessoa de uma forma muito mais aproximada daquilo que ele realmente precisa. Eu vou contar um detalhe. Eu já contei essa história aqui, mas falando sobre outra coisa. Eu tive um momento na minha vida em que eu quase perdi meu filho mais velho. Ele entrou numa depressão terrível. Nada o tocava, nada. Parecia um boneco. E eu já tinha tentado tudo que eu podia. Tudo que eu podia de acordo com o meu parâmetro, com o meu filtro, com aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Se eu estivesse na mesma situação que ele. Só que eu estava vendo qual era a real situação dele. Ou eu preferi pegar aquilo que eu estava vendo, rotular numa psicopatologia e falar, olha, precisamos lidar com isso desta forma. Só que eu sou mãe, eu não sou terapeuta dele. E não se mistura esse tipo de papel. Que vai dar confusão. E aí, eu fui fazer uma formação. Uma das tantas formações que eu fiz em Enneagrama. E eu fui tão abençoada que tinha uma pessoa que tinha o mesmo tipo, o mesmo subtipo e que já tinha passado pela mesma situação. Por que eu tô falando mesmo tipo, mesmo subtipo? Porque os tipos no Enneagrama, eles têm um padrão, cada tipo tem um padrão de funcionamento, tem uma droguinha pela qual ela é viciada. Droguinha que a gente mesmo fabrica, tá? Neurotransmissor. Tem um padrão de comportamento, tem um padrão de pensamento, tem um padrão mental, tem um padrão físico, inclusive, né?
Então a gente tem um mapa um pouco mais claro de como é que aquela criatura funciona. Um pouco mais eu tô sendo gente boa. E um dia eu sentei com ela, 1h30 da manhã. Falei assim, pelo amor de Deus, me explica. Eu já tinha feito todos os malabarismos possíveis que vocês possam imaginar para ajudar meu filho. Ela virou para mim e falou assim, você só precisa sentar ao lado dele, pegar na mão dele e não dizer nada. Eu falei, oi? E ela foi me explicando outras coisas, me falando, tal, me mostrando, tal. Beleza. E aí eu voltei, né? Esse curso foi no interior de São Paulo. Eu voltei para Brasília e quando eu cheguei aqui, eu parei de fazer aquilo que eu achava que era bom para ele. E passei a observá-lo e a escutá-lo, sobretudo aquilo que ele não dizia. E aí eu consegui ajudar ele. Foram 2 anos desesperadores, depois que eu fiz a formação e que eu entendi. Em 3 meses as coisas estavam em outro nível. É rápido assim. Então, essa não percepção da necessidade dos outros é uma coisa que também nos faz acessar a emoção da culpa. Culpa é emoção. E quando nos tornamos esquecidos da dependência do mundo natural ou da interdependência. O que é isso? Nós somos seres interdependentes da natureza. Os nossos ciclos internos, nosso ciclo de vida, tudo está conectado com a natureza. Tudo. Quando a gente se permite se afastar desses ruídos todos, né, das cidades, em se colocar numa situação de mais calmaria, de desenvolver a sensibilidade, a gente percebe que a gente tem mudanças, inclusive no nosso corpo, por conta da mudança da lua, por exemplo. Tamanha é a conexão que nós, seres humanos, temos com a natureza. Só que o estilo de vida que nós vivemos hoje dificulta que a gente tenha esse tipo de integração. Moramos em apartamentos, na maioria das vezes, ou em casas que não têm quintal. Trabalhamos em escritórios fechados com ar-condicionado. Andamos de carro, seja esse carro metrô, ônibus. Nos divertimos com coisas eletrônicas. E aí a nossa natureza interna fica separada da natureza. E aí a gente sente uma culpa por separação, que é inconsciente. Só para vocês terem um exemplo, eu tava com uma crise tenebrosa de sinusite, o negócio não melhorava. E eu sei por que eu tava com sinusite. E aí eu passei o final de semana na fazenda de um amigo, verde, cachu, né? O povo aqui em Brasília que fala cachu. Bichinho, nananã.
Tive nada. Nada. Aí cheguei no domingo à noite, beleza, ontem, tranquilo. Hoje começou a querer dar sinais de que tô voltando. Então, essas são as características da culpa. Normal, 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 da culpa. Ponto. Quais são os efeitos positivos disso? Humildade é um dos efeitos muito positivos disso. Humildade em que sentido? No sentido de que, por mais potencialidades e talentos que a gente tem, a gente pode sempre se aprimorar. Mas isso precisa ser colocado a serviço do outro, porque não adianta nada você ser um poço de virtude e não fazer o bem. Fazer o seu melhor. Cara, é uma satisfação, um prazer tão grande você olhar para algo que você fez, que você se empenhou, que você deu o seu melhor. Agora ficou bonitinho. Tem coisa para melhorar? Tem, mas ficou bonitinho. Tá pronto ali, ó. É uma sensação tão boa que não tem espaço para culpa. Que não tem espaço para ansiedade. Humildade também no sentido de entender que você pode ser uma pessoa excelente, e eu não tenho dúvida nenhuma de que seja, até porque você é uma centelha divina. Mas que o irmãozinho que está ao seu lado também é. Então você não é a última bolacha do pacote, não é? E que se você tem coisas maravilhosas, o seu irmão também tem. Ah, mas ele só faz... Então ajude ele a acessar a criatura. Porque se ele está aí do seu lado, tem algum propósito. Ninguém aparece na nossa vida de graça. Ajude ele a acessar essa coisa maravilhosa que ele tem dentro dele. Você ganha dobrado, porque você vai ter uma pessoa show de bola do seu lado, você ainda está ganhando uns pontinhos lá no céu, entendeu? Vamos ser inteligentes, gente. Matemática, por favor. E ainda está se livrando por tabela da culpa e da ansiedade. Olha que bênção! Outra coisa que eu acabei de falar, né? É que é um efeito positivo dessa culpa. Uma culpa normal, que todo mundo tem. Permite que a gente aperfeiçoe os nossos relacionamentos. Na medida em que, mais do que aceitar o outro como ele é, mais do que ajudá-lo a acessar suas potencialidades, eu tomo um pouco mais de cuidado na hora de oferecer ajuda. Porque eu entendo que eu estou oferecendo com base naquilo que é meu, mas eu preciso saber se aquilo faz sentido para aquela pessoa. E ao ter essa clareza, eu também fico um pouco mais cuidadoso ou cuidadosa na hora de externalizar a minha necessidade. Ao invés de querer que o outro adivinhe. Porque assim, a bola de cristal do coleguinha quebrou, foi pro concerto. Então não conte com isso. Abra a boca e fale. O povo abre a boca para falar tanta bobagem, por que não abre a boca para falar, olha, fulano, eu tô precisando disso?
Ah, mas ele não vai fazer. Sim, mas aí é um direito que ele tem, né? Não? E se ele disser não, não posso fazer, você vai atrás de outra pessoa que possa. Olha que benção quando ele fala não. É maravilhoso. E pelo menos ele te libera para você ir buscar em outro lugar. Que a pessoa também não é obrigada. Ué. E o outro efeito positivo da culpa é utilizar o nosso potencial de forma criativa. Acabei de falar. A gente começa a desenvolver novas estratégias para nos melhorarmos, para ajudar na melhoria dos nossos irmãos, dos nossos relacionamentos. Do nosso fazer, do nosso ser. Quando a gente acessa a nossa potência criativa, vai junto, né? Toda a nossa potência sexual. E sexual eu não estou falando de sexo, não, estou falando de vida, energia vital. A gente também acessa toda a nossa potência de espontaneidade. Cara, olha para uma criança que está ali, sendo espontânea, criativa, cheia de vida. Não tem alegria maior que essa, não tem felicidade maior que essa, mais que alegria. E todo mundo acha lindo, maravilhoso. O problema é que quando a gente se torna adulto, né, esse tipo de situação causa inveja no coleguinha. Problema do colega que tá com inveja. Isso é problema dele. Não sendo você que tem a inveja, tá tudo certo. Deixa ele. Você que não pode ter. Ele, se ele quiser, deixa ele. Né? E quais são os efeitos? E olha que detalhe interessante. Eu falei de 3 efeitos positivos da culpa e agora são 4 efeitos negativos da culpa. Ainda leva mais um. Então não é bom não, né? Efeitos negativos. A pessoa se torna doente e neurótica. Né? Começa aquela mania de personificação, de responsabilização por tudo que está errado, por tudo que... É narcisista até o negócio. Pode se tornar uma pessoa depressiva. Ou ir para um outro espectro de tanto tentar anular essa culpa, de tanto tentar anular, negar, ela vai para um outro espectro. Se torna cruel. Uma das maiores causas de impotência sexual é a culpa. A culpa nos reprime, é uma autorrepressão. Quando a gente fala de repressão, a gente está falando dos nossos 2 chakras de base, que é o nosso chakra raiz e o nosso chakra sexual. Ambos, cada um à sua maneira, falam de vida, de energia criativa, de espontaneidade, de fluidez. E quando você começa a ter uma culpa mal trabalhada, mal direcionada, você vai se auto-reprimindo.
Aí o seu chakra raiz, o seu chakra sexual, primeiro e segundo chakra, vão se apagando. Sua energia vital vai indo embora. Essa chácara sexual tem ligação com as nossas glândulas sexuais. Nos homens, a próstata, nas mulheres, o ovário. Infertilidade, falta de libido. Tá tudo junto e misturado. A gente separa só para explicar. E incapacidade de fazer escolhas. Que a ansiedade também tem isso, né? Vocês prestaram atenção? Eu começo a me sentir culpada por tudo. Eu começo a achar que eu sou responsável por tudo que dá errado. E já que eu sou responsável por tudo que der errado, tá? É o seguinte, eu não vou fazer mais nada. Eu não vou tomar mais decisão, porque toda decisão que eu tomo é errada, dá errado. De novo, se torna uma pessoa desistente. Uma pessoa que sai da vida. Ela tá viva porque tá piscando, né? Como diz o povo lá do sul. Tá vivo porque pisca. Mas não tem vida. Como que lida com esse trem? Já falei. Vamos lá. Primeira coisa, perceber o que você está sentindo. Reconhecer. O que eu estou sentindo? É treino. Treino. Aceitar. Aceita que dói menos. Aceita que você está sentindo isso e não tem nada de errado em sentir isso. É normal, é natural. Todo mundo sente. Você também sente. Depois é procurar entender ou procurar conhecer o que é isso que você está sentindo quer de você. Alguma coisa quer, porque senão não tinha aparecido, Entenda que o nosso corpo, o nosso sistema límbico, o nosso sistema neocórtex, o nosso sistema instintivo, o nosso sistema de base, tronco encefálico, bulbo, cerebelo, né, que é o nosso cérebro primitivo. Não, eles têm uma inteligência, eles não fazem as coisas. Não tô aqui de bobeira. Pra ela fazer, vou botar um medo lá, pra ela. Aí nosso córtex pré-frontal, né, que é, por exemplo, responsável pela nossa capacidade de previsão e de causa e consequência, do nada manda um pensamento assim, se você fizer isso, vai dar isso. Que ele não tá fazendo nada, né? Aí mandou. Já vou assim no ar. Não é assim que funciona. O seu corpo tem uma inteligência. Ele não vai provocar uma dor em determinado local de graça. Eu tô aqui, corpo, nada pra fazer, pessoa só. Deixa eu fazer doer ali. Só de tiração de onda. Tudo tem um porquê e um para quê. Tudo tem.
E quando se trata de questões existenciais, quando se trata do seu pensamento, das suas emoções e do seu corpo, é bom que você saiba, né? Minimamente. Para não ficar aí, né? Parecendo uma barata tonta. Sendo manipulado por mensagens, por ideias, por narrativas que não te acrescentam nada, só te manipulam. Para não ficar dependente de outras pessoas, para não ficar dependente de medicação, para não ficar dependente de entorpecentes, para não ser um morto em vida, né? Então, as pessoas que estão no grupo, a gente tem um grupo, para quem não sabe, a gente tem um grupo da mesa radiônica de São Miguel Arcanjo, que a gente faz mês, tal. Muitas e muitas vezes eu já falei isso lá no grupo. A melhor forma de fazer o bem para nós mesmos é nos melhorarmos para fazer o bem aos outros. Porque quem não se cura sangra em cima de quem não o feriu. Porque a gente dá, não é só o que a gente tem, a gente dá quem a gente é. A gente, quando se doa para alguém ou para alguma coisa, nos doamos aquilo que somos. Imagina você aí todo lascado, se doando. Você vai doar o quê, meu filho? Mas não é para parar de doar não, só porque tá todo lascado, não. Porque esse movimento de se doar pede que você se melhore. Porque no momento em que você se doa, você percebe coisas que você pode acessar dentro de você que são maravilhosas. E aí você vai trazendo à tona aquelas coisas que estão adormecidas lá e que são maravilhosas, que são fantásticas. Mas a melhor forma de se ajudar é fazer o bem. Não é enfiar para debaixo do tapete as suas questões, é curá-las. É olhar para a sua dor e falar assim, ok, você tá aí. E eu vou colocar tanto amor em você, que amor é um remédio universal, tipo elixir Dr. Nose, serve para tudo. Eu vou colocar tanto amor em você, tanto, que eu vou transbordar. E eu vou transcender esta dor, como diz Viktor Frankl, para poder me doar para o outro. E aí, nesse movimento, eu trabalho com a minha ansiedade linda, maravilhosa, de forma construtiva, criativa e consciente. Eu tenho todos os efeitos positivos da culpa, que todos nós temos. Eu consigo trazer sentido para aquilo que eu estou fazendo, para a minha vida, para a minha existência. Eu consigo ser um ser no mundo e não só coexistir, mas criar novas realidades e me reinventar a partir dessa troca de experiências. Me autorrealizar. De bônus, a gente ainda ganha uns pontinhos com o Papai do Céu, porque como a gente é um ser imperfeito e falível,
certeza que nós vamos enfiar o pé na jaca ali na frente, pelo menos já tá com crédito. Só tem coisa boa. Só tem coisa boa. Então, aprimore-se para melhor servir. É a única coisa que realmente vale a pena. Olha para as suas sombras, é ruim? É. Dói pra caramba. Mas, uai, curar-se das suas dores é um ato de amor para consigo mesmo, para com os outros, mas, sobretudo, um ato de generosidade para com aqueles que convivem com você. Porque quando você não se cura, você está machucando pessoas que não te feriram. É injusto. Chega a ser desumano. E você tá arrumando uma encrenca para você que você não faz ideia. Nem que seja por interesse, para eu ter uns pontinhos ali. Nem que seja por isso, mas faça, pelo amor do guarda. Eu assisti um dia, esses dias aí, um vídeo do Haroldo Dutra, que é um psicoterapeuta que também divulga a doutrina espírita, e me tocou muito porque ele fez um apelo assim do fundo da alma. Pelo amor de Deus, cuidem da sua saúde psíquica, da sua saúde emocional. A internet caiu e voltou, né? Pelo amor de Deus, olhem para as suas sombras, parem de ficar fugindo, para de ter atitude infantil, birrenta, de criança birrenta. Não dá mais tempo para isso não, eu já falei aqui, vou falar de novo. Meu querido, se você tiver muita sorte, você só tem 34 anos para resolver essa encrenca. Se você tiver sorte. Se a minha conta não tiver assim, com 1 ou 2 anos de... E tá preferindo olhar para a vida do colega, para a vida do outro. Ah, porque aconteceu tal coisa lá na casa do cacete. Ah, que para! Você tem uma cacetada de encarnação aí para trás para resolver. Você tem tipo, subtipo, 2 asas, 2 flechas, uma garra, só no diagrama. Para resolver. Você está preocupado com o que fulano vai achar. Mas que se lasque o fulano. Você está preocupado se você vai ser bem visto pelos outros. Mas quem que é esses outros? Você está mais preocupado com a opinião de uma pessoa que não está nem aí para você, que quando você vira nas costas ainda fala mal de você, você vira o assunto, do que com o que Deus vai achar de você. Interessante, né? Porque assim, na hora do B.O. mesmo, só quem pode te ajudar de verdade é o Big Boss. Mas você está preocupado com que o fulano vai achar. Então, pelo amor de Deus, por amor a você, por amor a seus filhos, por amor
as pessoas que convivem com você. Vá olhar para as suas sombras, para as suas dores e resolve essa pinimba. Resolve essa encrenca. Porque o tempo está acabando. O tempo ruge, a Sapucaí é grande, já dizia Giovanni Imbrota. Vamos! E se precisar de ajuda, chama. Porque não importa pelo que você esteja passando, tem jeito. Sempre tem. E você ficar apontando o defeito do outro, você ficar reclamando, você ficar praguejando, você ficar resmungando, não só não vai resolver, como ainda vai trazer mais problema para você. Veio um pensamento ruim, veio um pensamento de reclamação, de indignação, de revolta. Ponha 2 bons no lugar. Pega essa indignação, essa revolta, essa raiva. E raiva tá ótimo, viu? Raiva é maravilhoso, se souber lidar com ela. Canaliza para algo bom. Edifica. Ai, eu já falei não sei quantas vezes, né? Para com esta palhaçada. Edifique. Se o que você vai falar não vai edificar o outro, a você mesmo ou o ambiente, fica calado. Não estou falando aqui de ficar poliana, não. Só ver coisa boa. Não, veja aquilo que não está certo. Veja aquilo que pode ser melhorado. E edifique. Seja fazendo, seja colaborando com conselhos edificantes, com falas edificantes, construtivas. Para de ficar colocando defeito em tudo. Em todo mundo, você também não é perfeito. Tem muitas e muitas sombras, muitas e muitas dores. Vá cuidar disso. Ao invés de ficar botando o dedo na cara dos outros. Quem não cuida de si mesmo, quem não cura suas dores, quem não olha para suas sombras, é quem tem tempo de ficar olhando para a vida dos outros. Porque quem está focado em si mesmo, em se melhorar, em ser uma pessoa melhor para melhor servir, não tem tempo. Porque é coisa pra caramba que nós temos que resolver. É cada B.O. Então, seja aquele que edifica. Porque para destruir, para botar para baixo, já tem muita gente. Procure juntar-se aos bons e se tornar um deles. A bondade, como diz Sêneca, não é algo para ser admirado, é algo para ser imitado. Ai, acho tão bonito, fulano é tão bom. Não, não é para isso não, minha filha. É para fazer igual ou melhor. Ai, fulano tem um coração. Sim, Deus colocou esta pessoa na sua frente, não é para você ficar, ai, como ele é lindo, adulando, rasgando seda, não. É para você olhar e falar assim, menino, eu também dou conta de fazer isso aí? Olha, se brincar eu faço até melhor. Bora! É para isso. Ok?
Vamos. Ó, nosso grupo continua lá, firme e forte. Cada depoimento lindo, cada história linda. Se você ainda não faz parte, tá perdendo. Já vou avisar que tá perdendo. Tá lá no link o link do grupo tá lá na bio. Entra lá no nosso grupo. Promova o bem, criatura. Ferramenta linda, maravilhosa que ajuda tanta gente. Divulga, espalha, conta notícia boa, para de ficar contando tragédia. Sobretudo tragédia sobre a qual você não tem como resolver nada. Vai. Né? E junte-se aos bons e será um deles. Bora. O grupo tá aberto, lancei uma promoção hoje. Quem entrar no grupo do WhatsApp de hoje, dia 30, né? Até a próxima quarta-feira, que dá dia. Ixi, vocês fazem a conta aí. De hoje até a próxima quarta-feira, se ser amanhã, na outra semana, concorre a duas vagas na mesa, tá? Então chama geral e a gente vai se vendo. Muito obrigada pela companhia, pela disponibilidade, pela paciência. E a gente se vê na próxima terça-feira. Beijos, fiquem com Deus, excelente semana. Não importa pelo que você está passando, tem jeito. Sempre tem. Tenha fé. E busque ajuda se precisar. Beijos, beijos, fiquem com Deus.